Bom, boa tarde, gente. É, Lá no YouTube vocês vão achar outros vídeos é, eu falando de como usar o sistema Cigen, ou como importar o extrato CNIS. Então, se você não assistiu esses vídeos, eu aconselho que vá lá no YouTube e procure localizar. Basta buscar pela palavra INS Cálculos que você vai achar os vídeos lá. Ou pode me mandar uma mensagem também, eu te mando no seu endereço. Bom, hoje eu quero falar só sobre a questão do benefício, né? Nós temos aqui os benefícios. E aí eu quero falar sobre essas regras do benefício. O benefício tem as regras, né? Por exemplo, aposentado aqui tem. Eu fiz um resumo, né? De algumas mais importantes. Mas você que é advogado ou você que tem conhecimento sobre as regras do INSS, você pode cadastrar as suas regras. Basta clicar em novo benefício e aqui você cadastra as suas regras. Estou com soluço, estou igual ao Bolsonaro. Então nós temos aqui, ó, aposentadoria após idade, aposentadoria por idade, regra de transição. Então quando você clica em editar, você vai ver essas regras de aposentadoria, idade, regra de transição. Essa aposentadoria, ela começou em 13 de 11 de 2019, esse modelo de aposentadoria. E esse modelo de aposentadoria prevê que o homem tem que ter 65 anos de idade, 180 meses de contribuição, de carência. A mulher tem que ter 62 anos de idade, porque aqui eu já estou considerando o final do tempo de transição, que começou com 60 anos e 6 meses, 61 anos, 61 anos e 6 meses e 62 em fim de dezembro, 31 de dezembro de 2022. Aí já entrou 2023 com um valor com a idade de 62 anos. Mas a mulher aqui é um tempo variável nessa regra de transição. E o mínimo de 180 meses de carência também. Aqui não entra o divisor mínimo, foi um divisor que entrou a partir de 5 de maio de 2022. Mas para quem tem direito às regras de transição, o INSS aplica o 108, o divisor mínimo de 108, mas a Justiça não aplica o divisor 108 para quem está na regra de transição, porque a Justiça entende que uma nova lei não faz com que a pessoa perca o seu direito adquirido. Então isso aí é uma coisa que a decisão é do juiz. Então, quem entrar na justiça pode se favorecer com essa decisão da justiça. Bom, então aqui nessa regra não entra o divisor mínimo. O divisor que entra aqui é o divisor para achar o RMI, né? Que aí é 60%. E 2% para cada ano após carência, está marcado. Você pode desmarcar, ó. Está marcado, após carência, significa depois que você contribuiu 180 meses, a partir de 180 meses você tem 2% para cada ano de contribuição. Então, digamos, 180 meses, aí com 192 você já não tem mais 60%, você tem 62%, vai ser o seu divisor, e assim sucessivamente. E você pode fazer o descarte de 99% de suas contribuições que prejudicam o seu benefício. Então, essa regra aqui de 13 de 11 de 2019 a 30 do 5, a 5 do 5 de 2022, deu o que falar. Por isso que em 5 de 5 de 2022 entrou o divisor mínimo de 108, que aqui no caso não se aplica. O que esse divisor faz? Bom, aqui você não divide, sua regra aqui, nesse caso, não divide por 108. Pega os 60% da média de todos os salários de contribuição de 94 para cá. Só que você pode descartar 99% dessas contribuições de 99 para cá, desde que você mantenha 180 meses de carência, porque às vezes acontece que a pessoa tem 200 meses de carência, aí já passou de 180, né? Mas aí 180 está antes de 1994.
E aí depois de, de 1994, você só tem 20 meses de contribuição. E aí a média vai ser sobre esses 20 meses de contribuições. E aí quem caiu nessa regra ainda tem a possibilidade de descartar 99% das contribuições que prejudiquem o seu salário. Então digamos que nessas 20 contribuições você tem uma com valor alto. Você pode descartar as 19 e ficar só com uma. E aí nesse período existiu o chamado milagre da aposentadoria de contribuição única, o milagre da contribuição única, onde a pessoa podia se aposentar com uma única contribuição válida, porque aquela única contribuição era a maior que ele tinha. Para acabar com essa regra, com essa possibilidade de a pessoa se aposentar com o mínimo de uma contribuição, é que o INSS, em 5 de maio de 2022, depois de muita gente já ter se aproveitado dessa regra, eles criaram a regra do divisor mínimo, 108. Ou seja, esse cara, essa situação que aconteceu, que com uma aposentadoria o cara se aposentou, tinha 20, descartou 19 e se aposentou, se fosse agora, depois de 5 de maio, o INSS já não ia fazer isso mais com ele. Ia fazer o quê? Ia dividir por 108. Então ele tem 20 contribuições, ia dividir por 108. Aí ele lá que se aposentou, digamos, com o teto, uma única contribuição que ele tinha, no valor do teto, ele agora ia se aposentar com salário mínimo. Entendeu? Então, o INSS fez uma coisa que era necessária fazer, porque senão muita gente ia se aposentar com valor alto, de uma forma injusta, né? Sendo até injusto. Então ele criou essa regra do 108. Só que isso aí prejudicou muita gente que estava na iminência de se aposentar. Pois é, porque todo mundo que começou a trabalhar muito cedo, muito antigo, que já tem mais de 50, começou a trabalhar muito antes de 2019. E aí, conclusão, aí a pessoa está lá com 62 anos, faltava 3 anos para ele se aposentar, 2 anos para ele se aposentar, digamos assim, e aí vem essa regra aí. Sendo que a maior parte da vida dele ele trabalhou foi antes de 2019. Correto? E aí, às vezes, até antes de 1994. Aí veio essa nova regra aí e barrou ele. E aí ele tinha poucas meses de contribuição de 94 para cá. E aí o que aconteceu? Teve que dividir por 108. E aí ele foi com o salário lá embaixo. Aí para evitar isso existiu a regra de transição. Só que esse divisor mínimo, ele entrou justamente no período da regra de transição, porque a regra de transição foi de 12 de 11 de 2019 a 31 de 12 de 2022, quando a mulher passou a realmente se aposentar com 62 anos. Então, como o divisor surgiu no meio da regra de transição, se a sua aposentadoria foi dada pela justiça, a justiça descarta o divisor. E aí você pode conseguir se aposentar com uma contribuição única ainda. Entendeu? Então o INSS, apesar de ter sido feito certo, prejudicou muita gente, mas para quem recorreu na justiça foi lá e conseguiu realmente falar que, eu estava com meus direitos praticamente garantido. Só faltava completar, digamos, a idade. E aí, eu completei a idade no período de carência. Como é que fica? Eu estava com o meu direito adquirido. Qual era o direito adquirido dele? Ele não tinha completado todos os dados ainda, mas o direito dele era que ele estava protegido pela regra de transição. Então o juiz questiona isso, que nenhuma lei pode vir para prejudicar uma pessoa, entendeu? Vir de forma extemporânea e prejudicar uma pessoa. Então é isso aí. Então nesse caso aqui, essa regra de transição aqui, ele não prevê, para uma situação onde não foi previsto o divisor mínimo. Caso o seu cliente esteja próximo dessa regra e mesmo assim pegou o divisor mínimo, você tem que vir aqui e colocar o divisor mínimo ou cria uma regra para você com o divisor mínimo. Porque essas regras que já estão aqui, você já vai receber elas prontas e você não tem como modificar ela. Então se você sentir necessidade dessa regra modificada de alguma forma,
você pode criar uma outra regra. Aí essa regra só quem vai ver é você. Então o sistema lhe permite. Ele vai te dar todas essas regras prontas que eu fiz, né? Então estou estudando elas, aprimorando elas. E se você não concordou com essa regra, você pode criar uma nova regra. E essa regra só quem vai ver é você. Ninguém mais vai ver essa regra. Entendeu? Então quem precisar criar uma nova regra, pode criar. Porque essa regra vai ficar exclusivamente sua. Só você vai ver essa regra no sistema. Tá bom? Então aqui essa regra prevê uma aposentadoria por idade na regra de transição com 99% de descarte, 2% para cada ano que passar de 180 meses de carência. Correto? Então essa é uma regra de transição. Bom, nós temos uma outra regra aqui, tá aqui, ó. É a aposentadoria por idade após 2019, que é depois da regra de transição. E aí ela começou em 1 de 2023. E tem uma previsão de fim, não fim, é porque em 2032, em 31 de 2 de 2032, está previsto uma nova mudança nas regras do INSS. Entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer lá. Mas até lá, está valendo isso aqui. O que está valendo? O homem agora tem que ter 65 anos de idade e 240 meses de contribuições. Ou seja, antes era 180, agora você tem que ter 240 meses, que equivale a 20 anos de contribuição. A mulher tem que ter 62 anos de idade e 180 meses de contribuições. E agora entrou o divisor mínimo. Ninguém pode... Quem tiver de 94 para cá, menos de 108 contribuições, vai dividir por 108. E quem tiver mais, divide pelo número que tem. Não tem a oportunidade de... Aqui está falando que pode descartar 99%, mas esse 99% vai encontrar a barreira de 240, o mínimo de contribuição, correto? E aí 240 mínimo de contribuições é mais do que 108. Então, na verdade, esse 108 aqui, ele foi só para barrar quem tinha menos contribuição. Porque quem começou a trabalhar de 94 para cá, vai se aposentar com mais de 108. Logo, o fator 108 aqui, ele não vai ser determinante. Mas você ainda vai continuar podendo descartar, não sei se 99% das contribuições que não te favoreçam. Correto? É claro, não tem limite aí. Bom, então isso aqui é para aposentadoria por idade após 2019, nas regras novas. Aí nós temos aqui a aposentadoria por idade antes de 2019, que não é nas regras de transição. As regras de transição é justamente uma regra que está aí entre uma coisa e outra, entendeu? Entre 2019 e 2022. Então tem essas regras de transição aí. É um período de ajuste. Essa regra aqui é antes de 13/11, deu início em 13/7 de 1994 e valeu até 12/11 de 2019. Então, quer dizer, a partir de 13/11 de 2019 começou as regras de transição. Começou as novas leis com as regras de transições. E aqui não, foi de 13/7 de 1994 até 12/11 de 2019. O que acontecia aqui? O homem tinha que ter 65 anos de idade e 180 meses de contribuição. A mulher 60 e não 62 e 180 meses de contribuição. Não tinha um divisor mínimo, era 70% da média, podendo descartar 20% das contribuições. Só que aqui é 70% da média, mais 1% para cada ano trabalhado, não após 180 meses. Tá vendo? Não está marcado após carência. Significa que é desde quando você começou a trabalhar. Para cada ano que você começou a trabalhar, você tem direito a 1%. Então, se você trabalhou, se você se aposentou com 65 anos e 180 meses de carência, que você já cumpriu 180 meses de carência, então você vai receber 70% disso, do valor que der, mais 180 meses é quantos anos? 15. Mais 15%, que é um para cada ano desses. Mais 15%, que significa que você vai se aposentar com 95%, com 85% não, com 85%
da média das suas contribuições, podendo descartar 20% das menores contribuições. O sistema faz isso automaticamente, ele descarta as 20 menores contribuições, as 20% menores contribuições de forma automaticamente. Nós vamos falar sobre isso quando nós formos falar em imprimir o RMI, o relatório de RMI, entendeu? E aqui não usa, benefício aqui não usa e data fim não usa, entendeu? Então nós não usa nada disso. Então essa regra de transição aqui é uma regra antiga, favorece a quem trabalhou antes, né, de 1994, muito. Aí nós temos aqui a aposentadoria por idade rural depois de 2019, correto? Aposentadoria rural depois de 2019. Bom, aqui o que mudou? Homem continua com 60 anos, mulher com 60, mulher com 55 anos continua a mesma coisa. O que mudou aqui? O que mudou aqui depois de 2019? Não mudou nada. Mudou só que antes poderia descartar os 20%. Correto? Aqui é 60%. E aqui podia descartar 20%. Antes de 20%. Agora não pode mais descartar 20%. É zero, depois de 2019. Então 60%, 2%, isso continua valendo. Após carência. E não descarta nada, porque depois de 2019 não tem direito a descarte. Mas o divisor 108 não entra. Divisor 108 não entra. Vou ter que verificar isso depois. Entendeu? Salvar. Agora, aposentadoria rural depois de antes de 2019. Aí é 70%, 1%, mas não é após carência, é antes da carência, e descarta 20%. Então, no final, o cara acaba ficando com um salário maior, né? Correto? Bom, aí nós temos aqui, ó, incapacidade temporária depois de 2019. A incapacidade depois de 2019, o que aconteceu? Entrou o divisor mínimo, aí é 95% dessa média aí, dividido pelo divisor mínimo, não tem direito a descarte, correto? Não tem acréscimo normal e não pode ultrapassar a média dos últimos 12 salários, correto? Então não pode ultrapassar a média dos últimos, então é 91% que você vai ganhar. Só que antes dividiu por 108 e pegou 91%. Entendeu? Soma todos os seus salários, divide por 108 e da média que deu, você pega 91%, será o seu salário. Isso se a média dos últimos 12 salários, se for menor, você recebe a média dos últimos 12 salários. Se for maior, você recebe os 91%. Ou seja, não pode ultrapassar o valor, 91% não pode ultrapassar a média dos últimos 12 salários. Você tirou a média, deu maior que os últimos 12 salários, você vai receber os últimos 12 salários. Entendeu? Se deu menor, vai receber menor, a média. Entendeu? Então é isso. Aqui, agora nós temos a incapacidade permanente, não é incapacidade temporária, é incapacidade permanente depois de 2019. Incapacidade temporária acidentada, incapacidade permanente depois de 2019. Não, é aposentadoria por incapacidade permanente depois de 2019. É aposentadoria. A aposentadoria antes de 2019, depois de 2019, você aposenta com 100%. Só que você aposenta com 100% o quê? Da média depois da divisão por 108. Correto? O mínimo 108. E, como é depois de 2019, também não tem descarte. E é isso. Agora, a incapacidade, a aposentadoria, antes de 2019, a incapacidade, a aposentadoria, deixa eu ver.
Aposentadoria, não tem aqui aposentadoria por incapacidade antes de 2019. Mas tem aí aposentadoria por incapacidade rural, depois de 2019. Ah, eu já falei, né? Aposentadoria rural antes de 2019. O que muda? A aposentadoria rural antes de 2019 é que é os mesmos padrões, só que era 70%, 1% sem carência, podendo descartar 20%. Entendeu? Você vê que antes de 2019, ó, que depois de 2019, você tem 60%, 2%. E não pode descartar. Antes de 2019, aposentadoria rural antes de 2019, você tem 70%, 1% correndo direto, sem ser depois da carência, descartando as 20% menores contribuições que prejudicam. Então, era bem melhor antes, né? Aí nós temos aqui incapacidade temporária por outras causas, porque nós temos incapacidade temporária acidentária, a incapacidade temporária acidentária, você tem 12, depois de 2019, você divide por 108, pega 91%, e esse 91% não pode ser maior que 12 salários, e não tem descarte. Não pode ser maior que os últimos 12 salários, e não tem descarte. Isso é incapacidade acidentária. A incapacidade temporária, outras causas, após 2019, entendeu? Após 2019, ó, que eu vou até mudar para depois de 2019, para ficar o termo igual em todas. O que acontece, ó? Após 2019, a incapacidade temporária, o que mudou? Por outras causas e acidentária. Não mudou nada, 108, 91%, não tem descarte, e a média dos últimos 12 salários. É a mesma coisa, correto? Tanto a incapacidade acidentária, depois de 2019, como a capacidade temporária, só que aqui divide por 108. Aqui divide por 108, na incapacidade acidentária depois de 2019. Mas na acidentária também, por outras causas também, ó. Por outras causas também divide por 108, ó. E a média é a mesma coisa. E antes de 2019, vamos ver. Capacidade acidentária temporária antes de 2019. Antes de 2019 não tinha o divisor mínimo. Você podia descartar 20%. E não está limitado à média dos últimos 12 salários. Então, a incapacidade temporária acidentária antes de 2019 é mais vantajosa, porque não está limitada à média dos últimos 12 salários. Entendeu? E a incapacidade temporária por outras causas 2019. Outras causas, aquelas que não são por acidente. 91%, pode descartar 20% e está limitada à média dos últimos 12 salários. Então, a diferença aqui está visível aqui. Nesse caso, a diferença está visível. Porque na acidentária, você não limita nos últimos 12 salários. E em outras causas limita a média dos últimos 12 salários. Então aqui está resolvido, né? Agora, a pensão por morte. Pensão por morte antes de 2019. A pensão por morte antes de 2019 é 65 anos de idade, 180, é a mesma coisa, né? Não tem um divisor mínimo, 100%, você vai se aposentar com 100% do salário. Os valores são divididos entre dependentes, esposa e filhos. Correto? Então, o marido morreu. Aí a mulher vai receber 100% do salário dele, só que esse 100%, o certo vai ser dividido entre esposa e filhos. Mas se os filhos forem de menores, vai ser tudo depositado na conta da esposa mesmo, ou seja, os filhos têm um direito subtendido, porque eles não pegam dinheiro na mão. Mas eles têm direito, então ela tem que reservar esse valor da escola, educação, fazer o que for possível com o dinheiro deles, né?
Isso em teoria, na prática vai saber. Minha mãe se aposentou, eu nunca recebi nada. Bom, agora pensão por morte depois de 2019. Aí você tem aqui as mesmas regras aqui em cima, né? Depois de 2019 também não entrou o divisor, aí, a pensão por morte não entrou o divisor mínimo. É 100% também, só que aqui o benefício se restringe a, depois de 2019, a esposa só recebe 50% daquilo que o marido recebia. Só que aqui tem um detalhe, 10% para cada dependente. Então aí se ela disser que tem cada dependente, o dependente não é só o menor de idade. Nesse caso aqui, o dependente pode ser o filho menor de idade ou pode ser o filho estudando na faculdade, estudo, né? Se for homem, até 21 anos, se fazer a faculdade até 21 anos. A mulher, se estiver fazendo faculdade, até 24 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Bom, mas os advogados previdenciários estão aí para tirar as dúvidas oficiais. Então, minha gente, essas regras aqui são as regras que o programa vai utilizar para fazer os cálculos dos benefícios lá no final, ou mesmo em tela, né? Que quando eu já mostrei nos vídeos passados, que quando você está aqui visualizando as contribuições da pessoa, você já pode fazer suas simulações, seus cálculos. Aqui você já tem o resultado. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa pessoa que está pegando um RMI de 70%, 60%, ó. Por quê? Porque a regra dela prevê 60%. Como essa pessoa aqui é o Sérgio, então vou vir aqui, ó. Vou vir aqui no contribuinte, aí no caso é no contribuinte. Não, é na regra, aliás. Aí eu vou vir aqui na aposentadoria por transição, que é a regra que ele está, vou colocar 70% aqui, ó, digamos. Vou botar 70%. Claro que não é. Eu estou alterando só para mostrar. Quando eu entrar aqui em contribuições, você vai ver aqui, ó, o RMI base se baseou em 70%, ó. Então, aquilo que você coloca na regra lá, o sistema vai usar para cá para te dar uma ideia em tela daquilo que está sendo feito. Claro que no final o que vai valer é na hora que você vai imprimir aqui o seu relatório, o seu relatório com o RMI calculado tudo direitinho. Bom, mas hoje a minha intenção foi falar sobre essas regras e como você pode alterá-las ou entender um pouco sobre essas regras. E se você deseja criar a sua própria regra, você vai aqui, clica em benefício. As regras que aparecem são as regras atuais para aposentadoria por idade, mas você pode alterar de acordo com o seu conhecimento para você obter os resultados. Caso você encontre aqui algum fator que limita o seu cálculo, comente comigo, fale para mim que nós vamos refazer, acertar, vamos botar tudo que funcione de acordo com a sua necessidade também. Desde que essa necessidade seja uma necessidade real do INSS também. Correto? A gente tentou prever o máximo de situações aqui. Mas é isso, sempre tem, a lei está sempre mudando e sempre tem uma situação nova que a gente pode não ter conseguido prever aqui nesse momento. Esse trabalho está sendo um trabalho individual, então, quer dizer, eu preciso começar a trabalhar com um coletivo para que a gente melhore muito mais esse sistema e dê resultados muito melhores. Por enquanto é isso. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Meu muito obrigado e visite nosso site no endereço URL http://savsoftware.com.br. Você pode ver aqui na tela. Tá bom? Obrigado e boa tarde.